Olá pessoal, que é o professor Rafael com mais um vídeo, né? E fazendo mais uma reação. Na verdade, minha reação vai ser uma matéria que eu li hoje, uma colega minha do grupo de pesquisa postou lá e nós ficamos debatendo durante um tempo, né? E aí eu vou trazer algumas interpretações, né? Primeiro tem esse barulho que o meu vizinho, um dos meus vizinhos, está fazendo. Acho que ele está refazendo a casa dele, ele está há 50 bilhões de anos fazendo reforma, enfim, não posso fazer nada. E aí vocês vão ver, talvez não escutem, né? Mas tem um barulhinho aqui. É, Vamos lá. Minha aluna desmaiou de fome, né? Professores denunciam crise urgente nas escolas brasileiras. Eu vou trazer alguns dados e depois fazer algumas análises com relação a esse tema, tá? Então, antes, deixa eu pegar aqui, né? Alguns dados, esses dados foram pelo UOL, né? E eu salvei, né? Para não ficar aparecendo propaganda o tempo todo, né? Então vamos lá. Diz os dados, né? Apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos têm café da manhã, almoço e janta todos os dias no Brasil, né? Foi passado na TV Globo. Mas os dados foram no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, né? Obtidos pela Globo News por meio de lei de acesso à informação, né? A lei de acesso à informação é aquela lei que todos nós, até hoje não foi revogada, temos direito a saber os gastos e os resultados do Estado brasileiro, né? Ah, e esse índice vem diminuindo nos últimos anos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês disso aqui, né? Então, não vou falar muito, mas o que nos chama atenção é esse índice aqui de 26% das crianças, né? E logo em seguida tem aqui a BBC News, né, Brasil, que traz, na verdade, eu vou colocar o link na descrição, traz, na verdade, alguns relatos de professores sobre essa questão de crianças que desmaiam de fome, que têm dificuldade de aprendizado, que tem uma questão até de raiva, né, de revolta com relação à alimentação. E aí eu vou trazer mais alguns dados aqui, né? Se vocês quiserem ler os relatos, né, que eu li, são relatos muito doídos, né, muito doloridos. Vou deixar o link para vocês, tá bom? Então aqui, ó, esse primeiro a matéria começa descrevendo um caso ocorrido na escola do Rio de Janeiro, né, e diz que não é isolado. O país soma 13 milhões de desempregados, 13,7 milhões, e a inflação de alimentos consumidos acumula alta de 13%, segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, né? Segundo a Universidade Livre de Berlim, a insegurança alimentar grave, né, que é como a ciência, né, a nutrição, a antropologia chamam a fome, né, ela atingia 15% dos domicílios brasileiros no final de 2020 e chegava a 20,6% nos lares de crianças e jovens de 15 a 17 anos, né? E aí alguns dados da Rede Pensan que nós já debatemos, vou colocar o card, nós temos uma aula que eu dei analisando o relatório da insegurança alimentar no Brasil, indica que esses dados eles aumentaram no último ano, né? Nós estamos em 2021, quando eu gravei esse vídeo. Na volta às aulas presenciais, após o período de ensino remoto, né, à distância, forçado pela pandemia, os estudantes enfrentam os efeitos da perda de emprego e renda dos pais, né? Aumentou o desemprego, teve um número grande de pessoas que morreram, né? Mais de 600 mil pessoas, e de falecimento de avós, que muitas vezes sustentavam a família com suas aposentadorias. Então, antes de eu mostrar os dados diretamente, nós temos que pensar algumas coisas. Que a pandemia ela impactou pessoas, né, pessoas, famílias de diferentes formas de acordo com os grupos sociais, né, de acordo com a classe econômica. Então, sim, as pessoas com menor escolaridade, as pessoas que moravam em regiões periféricas, elas sofreram uma violência maior, né, tanto de desemprego, quanto de fome, quanto de morte, do que pessoas que estão numa condição econômica, financeira, de estudo maior, né? Melhor, na verdade. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que dizer, né? A partir desses dados. Segunda questão, que a fome ela está aumentando, né? E eu já debati isso em outros vídeos, já falei de fome
na questão indígena, fome na questão periférica e a fome no Brasil em geral. Essa fome ela tem aumentado e aí é muito interessante, né? Muito interessante ao mesmo tempo muito preocupante e revoltante ver autoridades políticas brasileiras que deveriam estar debatendo esses dados que nós estamos aqui conversando, debatendo outras coisas como quem come camarão, quem não come e essas outras besteiras que, na minha análise, é apenas uma cortina de fumaça para que você continue atacando pessoas que não estão te causando dano algum, ao passo que a fome continua aumentando, o endividamento continua aumentando e tudo continua se tornando ainda mais grave, né? Então, essa é a segunda questão. A terceira questão tem a ver com o aprendizado em si, tá? Vou citar aqui os dados do Pierre Bourdieu, no qual um sociólogo francês, ele estudou mais de 4 mil crianças lá na França, isso na década de 50, 60, e ele fez algumas associações, né, no livro chamado A Reprodução. Uma das associações, não vou falar de todas, mas uma das associações é que a criança que se alimenta, antes de ir para a escola e que se alimenta também, tem acesso a uma casa, né, com uma cultura mais desenvolvida, né, com acesso, com esses diálogos, né, que tem a ver com alimentação, com cultura, elas tendem, nessa análise estatística que ele fez, a ter um melhor resultado acadêmico, né, um resultado escolar. E o que nós temos no Brasil? Nós temos um fenômeno muito antigo no Brasil, que é a fome, impactando no aprendizado, no comportamento e no desenvolvimento das crianças, e que agora, durante a pandemia, nós temos um aumento dessa situação, né? Porque nós temos menos pessoas empregadas, mais pessoas endividadas e menos crianças realizando, no mínimo, 3 refeições por dia, né? E aqui, já para encerrar, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Isso eu peguei de uma amiga minha que é professora, nutricionista, né? Então deixa eu só encerrar isso aqui e abrir isso aqui. Isso aqui uma síntese que o jornal fez, né? Dos dados do Ministério da Saúde. Então, você tinha lá crianças que fazem as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Em 2020, nós chegamos a 21%, né? Então, muitas crianças estavam fora da escola, não estavam conseguindo se alimentar mais, porque muitas complementavam a alimentação na escola. Muitos pais mandam os filhos para a escola para que eles possam ter uma refeição. A única refeição que tem arroz, feijão, carne, né? Isso aí é uma questão duríssima, vejam, 21%. E nós chegamos no patamar que apenas, né, ano passado, 21% das nossas crianças se alimentam com 3 refeições, as 3 refeições padrões. Outras estão se alimentando 2, né, ou seja, estão numa situação de insegurança alimentar. E pelo menos 15% das crianças, né, dos lares, e isso envolve as crianças, estão passando por uma situação de fome, né, de insegurança alimentar grave. Então, eu trouxe esse vídeo reagindo a esses dados para vocês. E nas ciências da educação, isso ninguém discorda disso, já é um paradigma educacional, um paradigma científico. Sem alimento, minimamente a criança não consegue aprender. Aí vem o pessoal da saúde que fala, né, os pesquisadores da saúde que falam que sem alimento a criança não consegue se desenvolver completamente. E aí nós temos uma grande parte da população brasileira nessa situação, ao passo que nós estamos discutindo outras coisas. Eu vou falar isso várias vezes aqui no canal. Estamos discutindo outras coisas que não são importantes. E eu vejo isso como uma grande cortina de fumaça, né, para continuar nos enganando. No mais, é isso, um vídeo rápido, só para o nosso dia ficar aí registrado, e esses dados também. Se você ficou até aqui, deixa o like, compartilha o vídeo e coloca a sua opinião nos comentários aí abaixo. Obrigado!